espero que vocês fiquem muito ligados no vídeo de hoje, porque vamos falar sobre o oceano. Ele esconde mais mistérios e mais segredos do que o que você possa imaginar. Ele é mais profundo do que o que você possa imaginar. Alguns dizem que somente 5% do oceano foi estudado, outros que chegou a ser explorado até 20%. O fato é, mais da metade, muito mais da metade, praticamente nada do oceano a gente sabe. É como se as pessoas tivessem colocado uma pontinha da agulha e retirado, de tanto que o oceano é desconhecido. Agora eu quero que você imagine comigo as criaturas que devem existir dentro do oceano, desde as mais magníficas até as mais assustadoras. Agora é o momento da gente saber o que já foi estudado sobre o oceano, até onde os seres humanos já chegaram, o que as pessoas sabem, e vamos ver pelo menos um pouquinho do que foi descoberto que o nosso oceano esconde. Vocês sabiam que é muito mais fácil a gente conhecer outros planetas do que os nossos próprios oceanos? Como a superfície de Marte, por exemplo. Mas antes de começarmos, gente, já vai deixando o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vamos para o nosso vídeo. A verdade é que se o oceano foi explorado 20%, não conhecemos nada, porque 70% do planeta é feito de água, ou seja, a gente não conhece o planeta onde a gente mora. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas descobertas muito interessantes. Bem, vamos começar falando já sobre mergulhos. A área que é permitida, os mergulhadores não são profissionais. Se você é um mergulhador, você quer mergulhar, você pode ir até 40 metros entre a superfície e o fundo. É a área permitida para o mergulhador. E você sabia que um navio naufragou na costa da Irlanda a 93 metros? O nome do navio era RMS Lusitânia. Aconteceu em 1915. Mas agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que esse navio ele tinha 240 metros? Ou seja, se ele ficasse de pé, mais da metade dele ia ficar para fora do mar. Mas ele naufragou somente a 93 metros. Mas é fundo, gente, 93 metros. Mas ele tinha 240. Agora, imagina só se fosse de pé, como que ficaria esse navio? Porém, se uma pessoa, se um ser humano chegar a 100 metros, a mais de 100 metros, pode ser fatal. Ele possivelmente não vai resistir. Porque o nosso corpo ele costuma sentir a síndrome de descompressão, que é quando o nitrogênio diluído no nosso corpo começa a formar bolhas. Mas pasmem, as pessoas contam que um homem chegou a mergulhar a 214 metros. O nome dele é Herbert Nietzsche, ele é mergulhador profissional e claro que ele usou algumas artimanhas. Logicamente para ele poder conseguir descer. Só que, gente, a mais de 100 metros é perigoso para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. Você sendo profissional ou não. Os submarinos da Segunda Guerra Mundial, claro, eles chegavam a 250 metros de profundidade, mas eram submarinos. Vamos falar de 300 a 500 metros. Nesse ponto, a gente tem um mergulhador que bateu um novo recorde, que foi de 332 metros. O nome dele é Ahmed Gabi e ele usou equipamentos especiais para ele conseguir descer a essa profundidade. Até porque, do contrário, ele não conseguiria. A pressão o mataria, com certeza. E vocês sabiam também que a baleia azul, ela chega até 500 metros de profundidade? Agora, de 500 metros para cima, é impossível um ser humano chegar. Dizem que quem nada a mais de 500 metros são os pinguins imperadores, porque eles chegam até a profundidade de 535 metros, mas um ser humano não consegue. Agora vamos descer mais um pouco, entre 600 e 750 metros, que é onde fica povos gigantes, povos, lulas gigantes. O mais interessante é que eles podem chegar até 1 tonelada
e ter mais de 20 metros de comprimento. Ou seja, a gente já não ia gostar de ir lá só pelo tamanho do povo, né, gente? Pelo amor de Deus. E sem contar que eles ainda se camuflam, tá? Pra poder pegar presa. Não. Agora, atenção aqui nessa super curiosidade. A 650 metros foi aonde foi encontrado uma cidade perdida. Ela foi encontrada em Cuba, dentro do mar, em 2001. Gente, imagina. Os pesquisadores dizem que a cidade possivelmente ela está lá há mais de 50 mil anos e que possivelmente foi o tempo que levou para a cidade afundar. Agora eu quero que você pense nos 800 metros, um pouco a mais, como o prédio mais alto do mundo. Imagina o prédio mais alto do mundo. Você pegar e colocar ele dentro do mar, ele ficaria completamente coberto. E mesmo assim, a gente ainda ia estar completamente longe das profundezas. De 1.000 a 1.500 metros no oceano, já não se vê mais nada. Somente escuridão. E dizem que para quem vai, não iria encontrar nada lá, além de bichos gigantes e criaturas super bizarras. Algumas das criaturas que já foram flagradas no oceano dizem que elas sofreram modificações pela profundidade, pela pressão, por não ter luz, que elas se adaptaram àquele lugar do oceano. Agora vamos falar sobre baleias cachalotes e duelo de gigantes, porque dizem que algumas dessas baleias elas descem a mais de 2.000 metros para tentar comer os povos, as lulas, os bichos gigantes que tem nesse ponto. Só que, gente, elas sempre saem muito machucadas, além de que elas não conseguem ficar mais de 1 hora nessa profundidade. Agora vamos falar um pouco mais de 3.000 metros? Vamos! Vocês sabiam que é lá onde se encontra o famoso navio Titanic? Que já tá lá há muitos e muitos e muitos anos? Gente, o Titanic, ele tá se desintegrando nesse espaço, nesse lugar, desde 1912. Ele tá num lugar muito profundo. Por isso que não conseguiram resgatar muita coisa do Titanic. Agora vamos falar sobre a zona abissal, que fica a mais de 4.000 metros dentro do oceano. E lá a gente pode encontrar criaturas aterrorizantes, criaturas misteriosas, que talvez até nunca foram flagradas, nunca foram vistas, que dizem que foram deformadas por conta da pressão e falta de luz. Vocês sabiam que os motores da missão Apollo 11 ficaram no fundo do mar por mais de 40 anos e que eles foram finalmente resgatados? O dono da Amazon, ele conseguiu fazer expedições para esses lugares e resgatar esses motores em 2013. Agora vamos falar sobre a zona Adal, que fica a mais de 6.000 metros de profundidade dentro do oceano, ou também conhecido como a Zona dos Mortos. Esse nome Adal ele foi dado em homenagem a Hades, que é conhecido como deus do submundo na mitologia grega. A mais de 6.000 metros, a gente também acha o navio SS Rio Grande, que foi afundado no segundo conflito. E ele também é considerado como um dos maiores e mais profundos naufrágios do mundo. Agora vamos descer a quase 9.000 metros. Gente, se a gente pegar a montanha do Monte Everest e colocar dentro dessa profundeza, dentro desse tamanho, a quase 9.000 metros, possivelmente não ia dar para ver a montanha do Monte Everest. Só para vocês terem uma noção do quanto o oceano é grande. Agora, o máximo que o ser humano já conseguiu chegar foi de 10 a 11.000 metros, que foi um diretor, James Cameron, que conseguiu ir, que ele foi até as Fossas da Mariana, que é considerado um dos pontos mais profundos do oceano. Ela fica localizada no Oceano Pacífico. Dizem que um submarino conseguiu chegar um pouquinho mais longe já, mas não conseguiu ir mais, além do James Cameron, não conseguiu ir mais porque a pressão já estava começando a destruir o submarino. Então, assim, foi antes de 11.000 metros. Já o Abismo Challenge é a parte mais profunda do oceano. Só que dizem que claramente existem criaturas morando lá, criaturas possivelmente desconhecidas. Porque por mais que um ser humano tenha ido longe, gente, só foi estudado 5%, explorado 20%. Imagina o que tem lá. É impossível saber o que tem por todos os nossos oceanos.
entendeu? Então, assim, tem muito mais coisa. Isso é só um pouco do que foi descoberto e um pouco do que foi estudado.